O nosso tempo hoje ele ficou muito exíguo para fazer uma análise técnica do erro grosseiro que foi cometido contra a Justiça do Brasil hoje. Então, eu vou me ater a considerações um pouco mais genéricas. E é muito importante a gente separar essa questão em dois pontos. O que está em juízo aqui não é o caráter desse parlamentar, não é a sua biografia, como fez parecer aquele final patético da argumentação do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre os dados biográficos, o que o parlamentar fez ou o que ele não fez. Não é o nosso alinhamento ou o nosso desalinhamento a quaisquer ideias desse parlamentar. O que está em julgamento aqui é a Constituição, são as regras para determinação da prisão, ou seja, quando que a gente deve privar um cidadão de liberdade, mais especialmente, e se ele for um parlamentar que goza de imunidade material justamente para ter a sua liberdade de expressão respeitada no seu sentido mais amplo. É disso que se trata, é adequar a lei ao caso concreto, não fazer um juízo sobre o caráter ou sobre a biografia desse ou daquele parlamentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que separar, né, é o julgamento político do julgamento técnico. E o julgamento técnico, jurídico, deveria caber a uma Suprema Corte que não fosse tão casuísta e não tivesse tantos dois pesos e duas medidas. Eu poderia citar aí N ocasiões em que a Lei de Segurança Nacional poderia ter sido invocada e não foi. Quando, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes disse que o Exército Brasileiro estava colaborando com o genocídio praticado pelo governo federal no enfrentamento da pandemia. Percebam então que nesse caso o ministro do STF ele conseguiu a proeza de ofender duas instituições, inclusive, né, incitando organizações civis, como é o caso, né, do governo federal, contra as Forças Armadas. E adivinhe só, isso é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Então eu queria retomar, só para a gente falar assim do básico, o que a Constituição fala sobre liberdade de expressão, que obviamente não é um direito absoluto. Mas se você reparar na Constituição, inclusive as violações à liberdade de expressão, elas são previstas, as combinações, vamos dizer assim, as consequências dela são reparação. Né, mas nunca a priori, tanto que não existe censura. Né? É livre, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o artigo 53, caput, ele é muito claro, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. É a tal imunidade parlamentar que eu já comentei. Né? E aí o parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E aí qual que é o pulo do gato, né, que o ministro Alexandre de Moraes e, ao que parece, todo o plenário do Supremo deram para justificar o injustificável, a arbitrariedade? Eles enquadraram a conduta do parlamentar na Lei de Segurança Nacional, transformando, né, a fala, que é sim uma fala agressiva, num crime inafiançável contra as instituições do Estado. Mas para ficar em um exemplo, eu vou pegar aqui o que ele fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o espectador da CNN vai ter muita dificuldade de encontrar, né, o vídeo do parlamentar. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes mandou tirar o vídeo da plataforma do YouTube, sob pena de multa diária de R$100 mil. Agora, como fica o nosso acesso à informação com esse tipo de restrição? Na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita para 11 novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aí. Só esse trecho já deixa claro que o ataque não é à instituição Supremo Tribunal Federal, mas sim aos integrantes atuais dessa composição do Supremo. Então eles querem fazer parecer que uma crítica, embora chula, embora ácida, ela não é às pessoas que ocupam o cargo, mas a instituição em si. Eu li a transcrição inteira, vai ser um prazer, se eu tiver oportunidade, em razão aqui da pauta do nosso quadro, de tratar isso em detalhes e de forma técnica para o espectador, mas isso é uma tremenda forçação de barra, isso é um atropelo
né, de qualquer regra de processo penal, é um atropelo da Constituição, é um atropelo das prerrogativas dos parlamentares e, de novo, não se trata de um juízo sobre quem é a pessoa, mas sim como a lei deve se aplicar ao caso concreto, e o que o Supremo Tribunal Federal fez hoje é arbitrário e é casuísta.